estão? Vamos dar início à história do nosso segundo bimestre? Como a prof comentou para vocês ontem, a gente vai estudar sobre histórias dos nossos antepassados, dos africanos e dos indígenas nesse bimestre. E em história não vai ser diferente. Lá na página 3 do nosso livro de história, a gente vai ver a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. O que é oralidade? Oralidade é a nossa fala, é aquilo que é oral, né? Aquilo que não é escrito, aquilo que é oral, que vem da nossa voz, da nossa fala. E antigamente as tradições, os costumes eram passados através da oralidade. Ontem a prof também já tinha falado isso para vocês, né? E também lá quando a gente estudou do povo da Mesopotâmia, que os costumes eram passados de geração em geração, de pai para filho. E nós vamos voltar a falar disso de novo, para vocês compreenderem, enfatizarem na mente de vocês que a tradição ela é importante e muito da tradição veio da oralidade, da fala. Eu falo para o meu filho, ensino ele através da fala e ele vai ensinar o filho dele depois também. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho em história. Lá na página 5, vai mostrar que antigamente eles falavam também por meio da trova. O que é trova? Trovas são poesias, como a gente conhece hoje. E aqui, na questão 1, nós temos uma trova criada por Ademar Tavares, tá? Vocês vão ler e vão perceber que ela está falando de um objeto. Que objeto é esse? Para que esse objeto serve? Leiam e respondam a letra A e a letra B, que é sobre esse tal objeto misterioso, que eu não vou contar para vocês que objeto é. Leiam essa trova, essa poesia e descubram que objeto é que vem passando de geração em geração. Eu conheço ele e uso muitas vezes. Na questão 2, nós vamos ter um trechinho de uma carta escrita por Pedro Vaz de Caminha. Quem sabe quem foi Pedro Vaz de Caminha? Ele era um português que estava aqui quando as terras brasileiras foram encontradas. E ele escreveu uma carta lá para Portugal para contar tudo isso. E tem um trechinho dessa carta aqui também para a gente analisar. E nesse trechinho vai falar também desse objeto que tem lá na trova que a gente leu na questão 1. Olha só que objeto interessante, que foi passando de geração em geração e de várias etnias. Porque qual era o povo que estava aqui antes dos portugueses? Os indígenas. Então, se os indígenas usavam esse objeto, os portugueses chegaram aqui, conheceram esse objeto, começaram a usar e passaram para os seus filhos o uso desse objeto também. Então, é a tradição, é o costume que vai passando de geração em geração, de etnia para etnias. Ali na página 5, a gente tem tradição oral e a cultura dos povos nativos. Quem era o povo nativo aqui? Indígenas. E eles trouxeram muitas das suas culturas, dos seus costumes para nós hoje. Olhem lá com a prof. Ela foi tirada há mais de 100 anos atrás e ela mostra um grupo de pessoas de uma etnia chamada Maori. Da onde que é essa etnia? Que etnia é essa? Vocês já ouviram falar? Não? Então a gente vai fazer uma coisa, vocês vão pesquisar. Uma das atividades de vocês hoje é pesquisar sobre essa etnia. Que etnia é essa? Vocês podem responder as questões que vão falar aqui sobre a imagem e aí partir para a pesquisa de vocês. Lá na página 6, ele vai dizer o que vocês têm que pesquisar. Primeiro, pesquisar aonde está a Nova Zelândia no mapa mundi. Olha o mapa aí. Onde está a Nova Zelândia nesse mapa? Aí vocês vão pesquisar sobre a etnia dos Maoris. Quem são eles? Aonde eles vivem? Vocês vão pesquisar e colocar lá no caderno de vocês de história. Aí depois vocês vão continuar lendo o nosso livro, a página 6, e vão destacar as partes importantes, que ele vai falar do nosso Brasil, porque o nosso Brasil também tem muita tradição. Ele foi colonizado pelos portugueses, aqui já estavam os indígenas, depois chegaram os africanos e todas essas etnias tinham culturas e elas foram trazendo sua cultura para o Brasil e foram misturando. Misturou a cultura dos índios com a cultura dos africanos, com a cultura dos portugueses e virou uma mistura de cultura que hoje nós temos a nossa cultura também, que é uma miscigenação, uma mistura de culturas.
Na página 7, o Eu Historiador tem trechos da história contadas pelos habitantes da Amazônia aqui do Brasil. Vocês vão ler e vocês vão responder a questão A, B, C e D. Olhem só esse trechinho aqui, ele vai frisar e vai repetir aquilo que a prof tem falado sempre para vocês, que é através da oralidade que os costumes são passados dos mais velhos para os mais novos, de pai para filho. Olhem só como isso é importante. Olha só essa imagem, é de uma tribo lá na Amazônia. Esses homens, eles são responsáveis por tocar a flauta em um ritual em memória aos antepassados guerreiros. Os indígenas tinham muitos rituais, tinham até a dança da chuva, tinham rituais no quais eles homenageavam os guerreiros, né? Os seus antepassados, os seus avós, os seus bisavós. E então, esses costumes e esses rituais eram passados para os filhos e os filhos depois iam passar para os seus filhos. Leiam essa página 8 e circulem, destaquem o que vocês acharem mais importante para vocês saberem. Saberem que toda a cultura indígena, desde a sua roupa, desde a fala, desde o seu trabalho, era passado para eles de geração em geração. E isso era feito não numa escola, não tipo, hoje você vai sentar aqui que eu vou te ensinar todos os nossos costumes. Não, isso era feito através da convivência que eles tinham. As crianças conviviam com os adultos, então ela via o que os adultos estavam fazendo, ela via os adultos fazendo o ritual. Elas de noite escutavam os adultos contarem as lendas, contarem as histórias, e isso ia fazendo com que elas aprendessem. Na página 9, ali no comecinho, vai falar um pouquinho sobre essa convivência. Eles preservavam as tradições porque quando eles conviviam, eles mostravam e eles praticavam as tradições que eles aprenderam também. Para nós terminarmos a nossa aula de história, vocês vão responder essas 3 perguntinhas do nosso livro, da página 9, sobre esses costumes e sobre essas 2 imagens. Nesse QR Code aqui também, vocês podem aumentar a figura, aumentar a imagem para perceber os detalhes dessa escrita. Então vamos lá, não se esqueça, vamos recapitular aqui, voltando às páginas. Vocês têm a questão 1 e 2 da página 4, vocês têm a questão 1 e a questão 2, que é a pesquisa da página 5 e 6. Vocês têm na página 7 também a letra A, B, C e D, que vai falar sobre o trecho da história dos índios lá na Amazônia. E para terminar, aquelas 3 questões da página 9. Vamos ler, vamos grifar aquilo que é mais importante e não podemos esquecer que a nossa tradição, ela passa de geração em geração e não somente na escrita, também na oralidade e na convivência. Um beijo para vocês e até amanhã!